Oi gente, essa aula tem um assunto delicado, olha lá o título, Políticas de Extermínio Indígena durante o Império. Quando a gente está falando aqui em extermínio, eu quero que vocês entendam que não é só a eliminação, as mortes, os assassinatos de indígenas, mas também as formas, as políticas, as maneiras pelas quais o Estado brasileiro durante o Império contribuiu para apagar o indígena da contribuição importante para a sociedade brasileira que ele deu, né? A gente vai começar a falar disso a partir desses tópicos aqui. O primeiro dele, muito importante, é que a primeira Constituição brasileira, a de 1824, a que ajudou a desenhar o governo brasileiro depois da independência, que foi feita durante o Império, ela não trazia a questão indígena, ou seja, na questão dos direitos, no que se considerava na Constituição, não se falava da importância do indígena para a formação brasileira, nem tinha uma série de garantias ou direitos mais específicos a essas populações que já existiam aqui antes da colonização. Isso já é uma forma de desamparo, né? Porque a colonização ela aconteceu com a conquista das terras indígenas. As populações indígenas continuaram existindo no Brasil e com as suas terras. Só que isso nem era sequer tratado na primeira Constituição do nosso país. Para piorar a situação, as iniciativas que o Império tomou no sentido de construir a história do Brasil, elas excluíam os indígenas das principais interpretações. Vamos explicar isso um pouquinho melhor? O que acontecia? Lá durante o século XIX, era comum uma maneira de fazer história que valorizava os grandes personagens, as batalhas. E nos livros de história do século XIX, os indígenas, eles em geral ocupavam o papel do derrotado, né? O papel daquele que foi conquistado, que foi submetido. E a visão de história principal, nesse sentido oficial, a predominante, a que o governo reafirmava, sempre colocava o indígena na condição de colonizado e não ressaltava sua contribuição para a formação brasileira, né? Quando a gente está falando de uma história oficial, é nesse sentido, que valoriza as ações do governo e, sobretudo, do próprio imperador. O governo do Dom Pedro II, por exemplo, criou o IHGB, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Nos primeiros manuais do IHGB existe essa característica, onde o indígena é diminuído ou só colocado como o objeto da colonização, aquele que sofreu a colonização, sem nenhum tipo de valorização da própria cultura indígena, das histórias trazidas pela oralidade, de tudo isso que hoje a gente acredita que é muito importante de ser estudado. Outra coisa importante que a gente tem que destacar é o silenciamento diante da assimilação dos indígenas na cultura brasileira. Vamos entender o que é isso? Silenciamento é fazer silêncio, é não falar sobre, né? A principal maneira que o Estado brasileiro durante o Império fazia de tratar a questão indígena era por meio da assimilação. O que isso quer dizer? O indígena ele passa a fazer parte dessa civilização brasileira, vamos dizer assim, que é dominada pelo ponto de vista do colonizador. Então, esse silenciamento da cultura indígena, que a gente até comentou, né, que existia no próprio IHGB e nas outras ações oficiais do Império, ele é uma característica marcante da maneira que o Império Brasileiro tratou a questão indígena, sempre do ponto de vista da assimilação, ou seja, é o indígena que tem que entrar nessa civilização que o colonizador está construindo, que o homem que é mais próximo do europeu está construindo, e não, digamos assim, uma convivência que pudesse levar em conta essas duas tendências, tá certo? Além dessa questão de estar afastado das leis, a questão indígena, o fato de haver um certo apagamento do papel indígena na formação do povo brasileiro, existia também alguns problemas de ordem prática. Um tópico que eu gostaria de aprofundar com você que está me assistindo é com relação à Lei de Terras de 1850. Vamos entender isso aqui de perto. Lei de Terras foi a primeira lei mais específica que o governo brasileiro criou para tratar da questão da propriedade privada, da propriedade de terras especificamente. Essa lei dizia mais ou menos o seguinte, que quem já possuía terras a essa altura da história brasileira, em 1850, já pertencia como posse,
era dono dessas terras e só poderia adquirir outras terras por meio de compra e venda. O restante das terras, que ainda não eram tão exploradas, digamos assim, pertenciam ao governo imperial, que nessa época estava nas mãos de Dom Pedro II. Vamos pensar junto o significado disso. Feita dessa maneira, a lei de terras favorecia quem já tinha propriedade, ou seja, quem já tinha uma condição relativamente melhor, porque teve o seu direito de propriedade assegurado, né? E o império ficava com o controle do resto das terras. E a pergunta, e os indígenas? Né? E as reservas indígenas? E os locais mais remotos, mais no interior, onde essa discussão não tinha chegado? Segundo a lei de terras, todas essas propriedades elas faziam parte do império e não pertencentes aos indígenas e seus descendentes. Para vocês terem uma ideia de como essa lei é elitista e protege só os proprietários de terra, excluindo os indígenas, eu vou fazer aqui uma comparação. Na mesma época foi assinada nos Estados Unidos uma lei de terras também. Só que a lei de terras deles dizia o seguinte, as terras que estavam mais afastadas das áreas que já eram povoadas, elas passariam a ser de quem as povoasse. Olha a diferença. Então, se houvesse um interesse de alguém em obter uma terra, poderia ir em direção do interior do país, se estabelecer que com o tempo aquela terra se tornaria posse dele. Completamente diferente do que acontece no Brasil. Na prática, a lei de terras, ela aprofunda a desigualdade social, ou pelo menos a reproduz. Por quê? Quem já era rico, quem já tinha propriedade continua a ter, e quem não tinha, continua a não ter, que era o caso de muitos dos indígenas, que, veja, já povoavam aqui o Brasil antes da chegada do português, e agora, durante o Império do Brasil, tinha a posse de suas terras retirada, pelo menos na forma da lei. Tá certo? Outra coisa que aconteceu muito durante o Império, infelizmente, e muito em função desse mercado de terras que se estabeleceu, foi o extermínio de grupos indígenas. Né? Às vezes, grupos de comerciantes interessados em aumentar propriedades, para explorar economicamente, para plantar café, eles invadiam áreas de reserva indígena e o governo imperial não protegia esses povos de cultura indígena. O que havia era uma proteção e um privilégio desses grupos de comerciantes e cafeicultores. Com isso, a gente pode falar, com esse conjunto de medidas, né, a gente pode falar sem medo de errar, que o extermínio indígena foi uma das marcas do Império Brasileiro. Para a gente encerrar essa discussão ainda sobre a relação do Estado brasileiro com os povos de origem indígena, eu trouxe aqui uma reflexão final. A imagem do indígena brasileiro, como essa que está representada aqui, ela foi muito explorada pelo Império e pela elite intelectual do Império dessa época, de uma forma diferente, não garantindo a eles direitos, na literatura do chamado romantismo. Romantismo era um estilo literário, um jeito de fazer literatura que estava em moda naquela época no mundo e também no Brasil, que tendia a valorizar o sentimento nacional. Né? No caso brasileiro, em várias obras do romantismo, tem uma valorização desse indígena como o brasileiro verdadeiro, o brasileiro original. Um exemplo é Iracema, do escritor brasileiro José de Alencar, que tratava como personagem principal de um romance uma indígena, né? Sempre visto de uma maneira muito positiva, como se fosse inocente, como se fosse a raiz verdadeira da cultura do Brasil. Só que veja, enquanto nas artes esse indígena foi retratado de uma maneira positiva, de uma maneira como o que era original no nosso país, por outro lado, na prática, de maneira completamente diferente e contraditória, o que acontecia eram as políticas de assimilação. Ou seja, o indígena ele era obrigado pela política imperial a fazer parte das regras do imperador e dessa elite que era, sobretudo, branca. Então existe aqui uma contradição muito forte, por isso que eu botei esse xizinho aqui, fazendo um versus, né? Se por um lado o romantismo valorizava a figura do indígena, a prática era bastante diferente. Para a gente encerrar, eu vou fazer um convite à reflexão. Mais para frente, durante a República, teve algumas iniciativas de proteção dos indígenas. Só que mesmo assim, muito desse extermínio continuou. Eu sugiro que você faça uma pesquisa e procure como é o tratamento da questão indígena hoje no Brasil.
e discuta isso com pessoas que gostam de história que nem você. Tá bem? Até uma próxima!